Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa live no sábado sobre a liturgia do domingo. Estamos já aqui para começar a nossa reflexão. Espero que a nossa transmissão possa ser adequada. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, a iluminação da nossa inteligência para que a gente possa compreender bem o que a igreja quer nos colocar na liturgia deste domingo, que é o 25º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Pedimos, Senhor, nesta noite, a vossa graça, a vossa bênção, para que possamos, Senhor, fazer uma boa meditação nesta hora, suplicando a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos, amigas que me acompanham. Eu quero explicar que ainda estou num processo ainda de recuperação de um problema nas cordas vocais, que inclusive está acompanhado assim com um processo também de muita tosse. Então peço desculpa, né? Porque a tosse muitas vezes é algo que a gente não consegue controlar, né? Vou tomando aqui um pouco de água também. Mas seja o que Deus quiser, vamos fazer o que for possível, ok? Estamos no 25º domingo do tempo comum. E na liturgia deste domingo, a igreja coloca para nós pelo menos três reflexões importantes. A primeira delas sobre o uso correto das riquezas. Isso é uma coisa muito importante que a igreja sempre traz para nós, né? O uso das riquezas, o perigo de ser escravo do dinheiro, da riqueza. Depois também a importância das orações não só por nós, mas orações pela pátria, pelos governantes. E também fala da providência divina, ok? Então, é uma liturgia assim bastante rica de hoje. A primeira leitura, que é do livro do profeta Amós, do capítulo 8, versículo 4 até 7, já começa deixando bem claro o seguinte: ninguém pode ganhar dinheiro na base da fraude, na base da corrupção, na base da tapeação dos outros, né? Então aqui o profeta Amós dizia: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Ou seja, aquele desejo de, né, vender cada vez mais caro, né, esfolando principalmente o que ele chama aqui de pobres da terra. E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, olha aí, diminuir medidas quer dizer uma medida fraudulenta, né? Vender 1 quilo que tem só 900 gramas, né? Aumentar os pesos, né? Que era a balança de peso, né? Botava lá um peso de 1 quilo, mas na verdade ele tinha mais de 1 quilo. Fraude, né? Adulterar balanças, né? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Enganar, né? Tapear. E para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Bom, então essa primeira leitura do livro do profeta Amós é muito claro, não é?
Deus condena radicalmente todo tipo de negócio fraudulento, em que se tapeia a pessoa, em que muitas vezes, né, se falsifica peso, se falsifica as coisas, né? Vende-se, quem sabe, às vezes uma mercadoria estragada, que não funciona direito, né? Mas esconde isso de quem vai comprar, né? Depois, às vezes, também uma propaganda falsa, né? Enfim, há muitas maneiras de fraudar, e tudo isso é pecado. Então, a primeira coisa, quando a liturgia fala aqui do uso correto das riquezas, é nunca ganhar, né, de maneira corrupta, de maneira fraudulenta. E aí o Salmo de Meditação, ele já traz assim uma esperança em Deus, né, a esperança da providência divina, confiar na providência divina, não querer resolver os problemas que nós temos na base da fraude, na base da corrupção, não, mas confiando em Deus. Então o salmista diz, louvai o Senhor que eleva os pobres, né? Cuida dos pobres, toma conta deles. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Confiar em Deus, louvar o nome de Deus, porque Deus cuida de todos, né? O povo diz, o sol nasce para todos. Esse sol é o próprio Deus, que olha por todos. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono? Ninguém pode se comparar com Deus. Então temos que confiar no amor de Deus, na bondade de Deus, não é? E se inclina para olhar o céu e a terra. Deus olha, Deus tudo vê. Deus é onisciente, onipresente e é onipotente. Levanta da poeira o indigente, o fraco, né? E do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Então o salmista põe aqui nesse salmo, né, 112, a esperança em Deus. Não é preciso ganhar a vida roubando, fraudando, prejudicando os outros, tapeando os outros, não. Ganhando um dinheiro ilícito, não. De jeito nenhum. E depois vai para o Evangelho, o Evangelho de São Lucas, que é o capítulo 16, versículo de 1 até 13, onde Jesus conta uma parábola para explicar algumas coisas interessantes, né? O texto diz o seguinte, né? Que Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Quem é esse homem rico? É o próprio Deus, né? Que tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Esses administradores de Deus somos nós. Tudo que nós temos, meus irmãos, foi dado por Deus. Tudo. As riquezas que nós temos, os bens que nós temos. Então nós somos administradores das coisas de Deus. Então esse homem rico que confia ao seu empregado cuidar dos seus bens, se refere a nós. Ele o chamou e disse, que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. Isso quer dizer que nós também um dia vamos prestar conta a Deus da nossa administração. Sim, o que você fez com a sua vida, com a inteligência que eu te dei? O que você fez com a liberdade que eu te dei, com a consciência? O que você fez com esse dom que eu te dei? Né? São tantos dons que Deus dá. Um Deus dá o dom da música, outro dá uma inteligência privilegiada. Né? O que você fez com os seus dons? Também os bens materiais. O que você fez com esses bens materiais que eu permiti que você obtivesse? Né? Então ele fala aqui, presta conta da tua administração. A gente sabe que um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus da nossa vida, das coisas que nós temos, né? Pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir assim, o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. Para mendigar, tenho vergonha.
já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo para o seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador então disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Uma fraude, né? Se aquele homem devia para o patrão dele 100 barris de óleo, tinha que pagar 100. Ele não pode fazer isso aqui, reduzir para 50, porque esses barris não são dele. Bom, depois, continua, ele perguntou a um outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. De novo, outra fraude, né? Baixa de 100 para 80 sacas de trigo. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Bem, os manuais que explicam esse evangelho, né? Especialmente o manual da Universidade de Navarra, do Opus Dei, não é que Jesus está elogiando o erro, né, desse empregado, desse administrador. Não. Os manuais explicam o quê? Que Jesus está dizendo assim: os homens do mundo, para resolver os problemas do mundo, eles têm tantas artimanhas, têm tantas saídas, têm tantas coisas, e nós, para ganharmos a vida eterna, e nós para salvar nossa alma, e nós para trabalhar no reino de Deus, nas coisas de Deus, na salvação das almas, na salvação das pessoas. Será que nós fazemos também, né, um trabalho bom? Né? O que Jesus quer dizer, ele não está elogiando os erros do administrador desonesto, não. Ele quer mostrar que assim como aquele administrador desonesto, ele fazia essas coisas erradas para se safar, né, do seu desemprego, nós temos que fazer coisas corretas, não é? Porque sabe uma coisa que acontece, meus irmãos? Jesus vai dizer aqui no final, né, que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. O que Jesus quer dizer com isso? Os filhos das trevas, para cometer pecado, para, não sei, roubar, corromper, fazer aí todo tipo de pecado, são espertos. São espertos, né? Mais espertos do que os filhos da luz para fazer o bem, para promover a justiça, para construir o reino de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo interessante, né? Em muitos lugares onde existe muita droga, muita venda de droga, esses traficantes de droga, eles treinam os meninos, crianças que eles chamam de aviãozinhos, que distribuem as drogas, né, onde eles querem. E esses meninos são treinados, domesticados ali, e eles fazem aquele serviço com habilidade. É isso que Jesus quis dizer, né? O mundo das trevas é muito mais esperto. Será que nós, para fazer o bem, nós fazemos assim também? Treinamos bem as pessoas? Damos uma boa catequese para as crianças? Fazemos uma boa evangelização? Damos bons cursos aí sobre a Bíblia, sobre, não sei, a família? Será que nós trabalhamos assim também com muita competência nas pastorais da igreja? Às vezes não. Então a gente vê que o mundo mal, o mundo para cometer o crime, o pecado, ele às vezes é muito mais organizado do que a agência do bem. É isso que Jesus está chamando a atenção, né? E aqui o Evangelho continua dizendo: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, qual é a advertência que Jesus está fazendo? Vamos ser espertos nas coisas de Deus. Não esperto no sentido de fazer coisas erradas, não. Esperto no sentido de fazer o bem de maneira capaz, com competência, né, com capacitação, né, com vontade. É isto, né? E eu vos digo
diz Jesus, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto é esse que Jesus está falando? É o dinheiro que a gente possa ganhar de maneira injusta, né? Aquele dinheiro que você ganha que não é um dinheiro seu de verdade, né? Muitas vezes a pessoa ganha uma série de dinheiro, fazendo trapaças, passando os outros para trás, deixando de cumprir com as obrigações até tributárias, né? Jesus chama de dinheiro injusto, para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Então, é claro que o que Jesus diz, vamos usar esse dinheiro para fazer o bem para as pessoas que precisam, especialmente os pobres, os mendigos, os mais arrebentados, porque um dia eles vão nos receber no céu. Olha, isso é muito importante, meus irmãos. Abrir a mão, abrir o coração, ajudar o pobre, o necessitado. Com esse dinheiro, né, e Jesus fala que injusto, que muitas vezes a gente ganhou. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Então, se a gente é fiel na administração desses bens, dessas coisas todas que Deus nos deu aqui, então Deus vai nos confiar também ainda coisas maiores, né? Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Então, ser justo nas pequenas coisas, é meu, não é meu, não é meu. Se eu pego uma caneta emprestada, devolva essa caneta, não é sua. Você pede um livro emprestado, devolva esse livro para o dono. Quantas vezes a gente perde, né? Livro, ferramenta que você empresta e não volta. Olha, Jesus está dizendo aqui, quem é injusto nas pequenas coisas, acaba sendo injusto nas grandes coisas. A pessoa que rouba, meus irmãos, aprende a roubar aos poucos. Vai cometendo pequenos roubos, vai aumentando, vai amortizando a consciência. Chega um dia que já não dói mais roubar. A consciência já não acusa mais, né? Jesus alerta para isso. Ele fala aqui, por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem, o verdadeiro, né, tesouro, que é a vida eterna, que é a felicidade que não acaba nunca? E se não sois fiéis no que é dos outros, veja, se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? O que Jesus está dizendo? Isso que nós temos hoje, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, todos os nossos dons, não são nossos. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Ser humilde, exatamente isso, é reconhecer que nada disso é nosso, é dom de Deus. Então Jesus diz aqui, né? Se não sois fiéis no que é dos outros, que é de Deus, quem vos dará aquilo que é vosso? E aí ele termina dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. No tempo de Jesus, uma pessoa que trabalhava para alguém, trabalhava só para esta pessoa. Não tinha esse negócio de trabalhar para duas pessoas, não, era uma dedicação exclusiva. Ok? Então Jesus disse, ninguém consegue servir dois senhores, porque vai servir mal. Ou vai servir bem a um, vai odiar o outro, menosprezar o outro, ou vice-versa. Então aí ele diz assim, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aí Jesus arremata, né? Aquele que só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro, só quer saber de dinheiro, dinheiro é o Deus da vida dele, ele não vai servir a Deus. Não vai gastar tempo com Deus, com as coisas de Deus, não vai se preocupar com a espiritualidade, não vai se preocupar com a oração, não vai se preocupar com nada. Só vai querer saber do dinheiro, porque o dinheiro é o Deus dele. É apegado a isso,
não tem desapego, não ajuda ninguém, pelo contrário, ainda vai tapear os outros. São Paulo fala, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, São Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, ele não fala que é o dinheiro a raiz de todos os males, mas ele fala que é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Ter o dinheiro assim como, eu ponho toda a minha segurança no dinheiro, eu ponho toda a minha esperança no dinheiro. O dinheiro é tudo para mim na vida. Não adianta, não é. Né? Chega um momento que o dinheiro não resolve mais as coisas. O dinheiro não resolve os problemas morais. O dinheiro não resolve muitos problemas de saúde. Né? Então, não é por aí. Então, o que a igreja ensina, meus irmãos? Nós precisamos de dinheiro para viver. Por isso que nós todos trabalhamos. Então, o importante é não separar a nossa vida nas coisas de Deus da nossa vida profana, da nossa vida de trabalho. Eu gosto muito daquela citação de São Paulo, que está na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 17 e depois no versículo 23. Né? São Paulo diz, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo o que fizer, por palavras, por obras, a sua profissão, o seu trabalho em casa, tudo que você faz, faça em nome do Senhor Jesus. Ou seja, não faça só pelo dinheiro, não faça só pelo salário que você vai receber, faça por Deus. O seu trabalho, com dedicação, bem feito, por Jesus, dando graças a Deus Pai. E depois no versículo 23, do capítulo 3 da carta aos Colossenses, São Paulo repete, tudo o que fizer, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Né? Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Que coisa bonita, né? Saber quem vai receber a recompensa das mãos do Senhor. Se a gente fizer tudo pelo Senhor. Claro, eu vou ganhar o dinheiro por causa desse trabalho. Eu vou, né, ter a recompensa, mas eu vou fazer para Deus. Por isso eu vou fazer bem feito, por isso eu vou fazer com amor. Né? Tudo que fizer, faça de bom coração. De bom coração quer dizer fazer com amor, com capacitação, né? Com zelo, fazer bem feito. Né? O profeta Jeremias diz lá, maldito aquele que faz mal feitas as obras do Senhor. No fundo, meus irmãos, tudo que a gente faz é obra do Senhor. O seu trabalho, por mais simples que seja, a casa que você arruma, a casa que você varre, a rua que você varre, ou se você é médico, o paciente que você atende, o paciente que você opera, tudo isso aí é sagrado. Né? Tudo que fizerdes, fazei, né, com amor. São Paulo fala, né, de bom coração. De bom coração quer dizer com amor, dando graças a Deus Pai. Bem, depois para concluir a nossa reflexão aqui, nós temos aqui a primeira leitura, que é a segunda leitura, que é da carta de São Paulo. Né? Primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 8. Um texto muito importante. São Paulo diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, a importância de rezar. São Paulo sempre alertou isso, né? Lá na carta aos Tessalonicenses ele fala, orai sem cessar. Orar sem cessar, quer dizer, é ter o coração, o pensamento sempre em Deus, né? Se façam preces e orações, súplicas e ações de graça, né? Por todos os homens. São Paulo manda rezar por todos os homens, por toda a humanidade, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos. Pelos que governam, temos que rezar pelo presidente da República, temos que rezar pelos parlamentares, os deputados, os senadores, os juízes, são eles que governam. São Paulo fala aqui,
pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade, para ter paz, né, no nosso país, para ter paz nas famílias, rezar. Rezar pelos governantes, seja do Poder Executivo, o presidente, o prefeito, o governador, seja do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, seja do Poder Judiciário, juízes, desembargadores e etc. Rezar para que nós tenhamos, São Paulo fala aqui, uma vida serena, tranquila, uma vida de piedade, uma vida de dignidade. E ele repete, isto é bom e agradável a Deus. Veja, isso é bom e agradável a Deus, né? Nosso Senhor. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que coisa boa. Deus quer que... Desculpe, meus irmãos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe, Calvino, né, que foi aquele protestante que, inclusive, separou-se até de Lutero. Calvino falava da predestinação. Acreditava que alguém já nascia condenado ao inferno. Que coisa mais horrorosa. De jeito nenhum. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, tem uma coisa importante. Chegar ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Jesus disse, eu sou a verdade. Opa! Então, chegar ao conhecimento da verdade é chegar ao conhecimento de Jesus. Chegar ao conhecimento daquilo que a igreja ensina. Aquilo que está no catecismo da Igreja Católica. O parágrafo 851 do catecismo diz assim, a salvação está na verdade. E aonde que está essa verdade, meus irmãos? Essa verdade está na igreja. São Paulo fala, né, aqui, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15, São Paulo fala, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Fundamento, você sabe, é alicerce. Coluna, você sabe, as colunas de concreto que sustentam um edifício. Então, a igreja são as colunas e o alicerce da verdade. Ou seja, a verdade está na igreja. Quem não viver na verdade da igreja vai viver na mentira do mal. Porque o mundo, meus irmãos, hoje está dividido em duas partes, né? O mundo está dividido em duas partes, né? Aqueles que seguem a verdade de Deus e da igreja e aqueles que seguem a mentira do demônio, que é o pai da mentira. Então, é preciso a gente viver essa verdade. Então, eu quero repetir, São Paulo diz, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas onde é que está essa verdade? Essa verdade está na igreja. E a verdade da igreja hoje é muito fácil da gente conhecer. Está no Catecismo da Igreja Católica, que é um compêndio, né? O Catecismo é um compêndio de toda a doutrina católica, de toda a verdade que nos salva e que nos liberta. Então é preciso mesmo viver nessa verdade. Fugir das heresias, né? Fugir dos erros. E São Paulo continua dizendo aqui o seguinte, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus, que se entregou em resgate por todos. Não tem outro Salvador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, né? A única ponte entre Deus e os homens, Jesus é o pontífice, porque só Ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Maria não é a ponte, os anjos não são a ponte, os santos não. A intercessão dos anjos, dos santos e da Virgem Maria são através da mediação de Jesus. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes pensam que nós construímos uma ponte paralela para chegar em Deus. Essa ponte seria Maria, ou seriam os santos. Não. O único mediador entre Deus e os homens, São Paulo fala aqui, é o homem Jesus Cristo. Homem e Deus.
é o pontífice. Toda intercessão, toda mediação da Virgem Maria, dos anjos, é através da mediação de Jesus. Nenhuma mediação tem poder, tem eficácia, se não for através da mediação de Jesus. Entendeu? Maria não é uma ponte paralela. Não. Esquece isso, meu irmão protestante. Maria é cooperadora de Jesus. É uma medianeira cooperadora. Não é substitutiva. Não. É subordinada. É auxiliar. Compreendeu? A mesma coisa os anjos e os santos. E São Paulo termina dizendo aqui, não é? Então, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por nós. É o único que pagou diante da justiça divina o preço do nosso pecado. O nosso pecado gera uma dívida infinita diante de Deus. Por quê? Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então, a nossa culpa torna-se infinita. Só Deus poderia pagar essa culpa, por Jesus, como Deus, se fez homem e pagou. São Paulo fala aqui, né? Se entregou em resgate por nós. O que é essa palavra resgate? Você sabe o que é resgate, né? Alguém que é sequestrado, né? O bandido pega, eu quero um resgate para soltar a pessoa. Nós fomos todos sequestrados pelo demônio. Sim, Cristo pagou o resgate. E quando nós somos batizados, aplica-se a cada pessoa essa libertação do pecado original, dessa escravidão na mão do demônio. Por isso que, né, quando vai batizar uma criança, a gente reza, né, aquela renúncia a Satanás. Renuncie Satanás. Por quê? Porque Cristo pagou o resgate para nos tirar da mão dele e trazer para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso que o batismo é a coisa mais importante da nossa fé, para iniciar a fé. Que o batismo é o quê? É a aplicação para cada pessoa da morte e ressurreição de Cristo. É o resgate da pessoa para Deus. Por isso, meus irmãos, né, hoje existem falsos missionários que vão aí evangelizar os índios, não sei o que mais, e não querem batizar os índios, não. Acho que não precisa batizar índio, não. Deixa ele se salvar lá na pagelança, mas não vai se salvar nunca. Porque nenhum pajé, nenhum pai de santo pagou diante da justiça divina o preço do nosso resgate, só Jesus Cristo. São Paulo fala aqui bem claro, né? Bem claro, se entregou em resgate por todos. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo de Jesus. Quem crer nele. São Paulo fala, não é a lei de Moisés que salva, é a fé em Jesus Cristo. Ele fala na carta aos Gálatas. Então, se a gente tem fé em Jesus Cristo e é batizado, somos resgatados do mundo das trevas para o mundo da luz. Né? E São Paulo termina, este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. O pregador e o apóstolo é para isto. É para pregar que a salvação só existe em Jesus Cristo. E ela vem pelo batismo e vem pela fé. E depois, claro, com todos os sacramentos, todas as coisas que ele deixa para nós. Então São Paulo termina dizendo, né? Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussões. Está aí o recado de São Paulo, rezar. Rezar pelos governantes, rezar pela pátria, rezar por todos os homens e viver de acordo com a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ensina através da igreja. Meus caros amigos e amigas, muito obrigado. Né? Vou encerrando por aqui, porque acho que já podemos fazer uma passagem geral aí nas leituras todas. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua assistência. Quero desejar a você, pedir a Deus que lhe dê um domingo abençoado, cheio da graça e da bênção de Deus. Muito obrigado. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.